Aristóteles e a ética da felicidade. Eudaimonia. A ética filosófica tem como um dos principais expoentes o filósofo grego Aristóteles. Ética e política são duas realidades intimamente relacionadas. Por isso, uma compreensão mais exaustiva do seu pensamento supõe uma consideração desses dois aspectos. Todavia, por questão de tempo, nós ateremos apenas aos elementos fundamentais de sua teoria ética, isto é, aqueles princípios que devem regir a vida humana, individual e socialmente. Para Aristóteles, o fim por excelência do ser humano é a realização plena de seu próprio ser, condição necessária para chegar à felicidade. E essa realização da natureza humana consiste basicamente na atualização de tudo o que lhe é próprio, e o próprio no homem, o que o caracteriza como tal, distinguindo-o dos demais seres é a sua natureza racional. Daí resulta que o bem supremo do homem, o seu fim ou sua felicidade, é a contemplação inteligível. Como ele chega a essa conclusão? Durante nos ajuda a entender quando afirma. Aristóteles começa reconhecendo francamente que o objetivo da vida não é a bondade pela bondade, mas a felicidade, porque escolhemos a felicidade por ela mesma, e nunca com vistas a qualquer coisa além dela. Ao passo que escolhemos a honra, o prazer, o intelecto, porque acreditamos que, através dessas coisas, seremos felizes. Mas ele percebe que chamar a felicidade de bem supremo é um mero truísmo. O que se quer é uma felicidade e o caminho para chegar até ela. Ele espera encontrar esse caminho perguntando em que ponto o homem difere de outros seres e presumindo que a felicidade do homem estará no pleno funcionamento dessa qualidade, especificamente humana. Ora, a excelência particular do homem é a sua capacidade de raciocínio. É por isso que ele ultrapassa e governa todas as questões, formas de vida. E como o desenvolvimento dessa faculdade lhe deu a supremacia, assim também podemos presumir a evolução da faculdade lhe dará a realização e a felicidade. Esta doutrina se chama eudaimonista, do grego eudaimonia, que significa felicidade. Esta doutrina se chama eudaimonista, do grego eudaimonia, que significa felicidade. De um ponto de vista prático, no agir humano atuam duas potências: a estimativa, no campo do comportamento instintivo, a cogitativa, no campo do comportamento voluntário, o que implica a emissão de juízos de razão. Esta potência estabelece que o homem é o princípio e o senhor de seus atos, pois é ser livre que tem capacidade de eleição, ou seja, o homem é o agente moral e a condição essencial de toda moralidade. O único meio para conseguir a perfeita felicidade é a virtude, que não é mais do que agir conforme a razão. A virtude é o meio pelo qual a razão harmoniza e exerce o domínio sobre os instintos. Pelo comportamento voluntário, o homem é livre e responsável pelos seus atos. Nessa potência surge a consciência do bem, o qual desejado e para o qual se canalizam os atos humanos. E, igualmente, surge a capacidade de deliberação e de eleição de diversos bens. Porque o que se deseja imediata e necessariamente
é só o fim último e não este ou aquele bem singular. A virtude é o resultado permanente de atuar livre do homem, que mediante a repetição racional de atos engendra o costume de agir conforme razão, ou seja, o hábito. A virtude é o resultado de 3 fatores: a natureza e a sua tendência espontânea ao bem, a razão que dirige esta tendência e a prática que engendra o hábito. Esta doutrina se chama eudaimonista, do grego eudaimonia, que significa a felicidade. De um ponto de vista prático, no agir humano atuam 2 potências: a estimativa, no campo do comportamento instintivo, a cogitativa, no campo do comportamento voluntário, o que implica a emissão de juízos de razão. Esta potência estabelece que o homem é o princípio e o senhor de seus atos.